Olá, Alfas! Tudo bem? Meu nome é Cristiana Xavier de Brito, eu sou autora do livro Mulher Alfa, Liderança que Inspira. Estou aqui fazendo uma série de podcast aqui na Alemanha e estou entrevistando algumas mulheres líderes e hoje eu estou aqui com a Alfa, Carla. Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem, um prazer, Cristiana, de estar aqui com você, de poder contar um pouquinho da minha história. Bom, quem é Carla? Eu sou estrategista de comunicação integrada, eu sou fundadora da Sparks Communication, é uma agência que ajuda pessoas e empresas a se comunicarem autenticamente. Eu sou autora e pesquisadora. Bom, contar assim um pouquinho, bem rápido da minha trajetória. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu tenho uma formação de música clássica. Eu vim para a Alemanha e estudei musicologia e medievalismo. A minha próxima estação foi Londres, com um MBA em marketing e comunicação integrada. E agora minha última estação é a Escócia, onde eu faço um doutorado também em Business Administration, com o foco em burnout feminino. Uau, Carla, nossa, a gente tem tanto em comum, né? Porque eu também sou formada em comunicação e estou super interessada para entender aí um pouco como é que foi chegar, né? E construir essa trajetória. Quem que te inspirou, né? Como é que você conectou a sua essência com essa sua atividade toda? Como é que você foi construindo isso? Conta pra gente. Bom, já começou na infância, eu fui aluna da famosa Linda Bustani, é uma das maiores pianistas da América do Sul, e ela foi muito cedo, ela foi a primeira brasileira a ser aceita no Conservatório Tchaikovsky, e também ganhou o concurso de Leeds, então ela foi, assim, a minha primeira que, sabe, botou meu coração e também o que ela me ensinou musicalmente, o que ela me ensinou como mulher. Ela sempre dizia sapato alto e brilho nos olhos, e aí você vai longe. Quer dizer, hoje o sapato alto já fica um pouco na gaveta, mas sempre quando tem alguma coisa importante, eu sempre tenho brilho nos olhos, não esquece. Que bacana, que bacana. A gente precisa de pessoas que a gente se inspire, né? Sim. A gente precisa dessa, né, de quem já passou por coisas que a gente ainda não passou, que Sim. nos inspire. Que bacana. E quem mais se inspira nessa tua trajetória? Bom, na trajetória, quer dizer, eu vim para a Alemanha, estudei musicologia, fiz vários estágios e eu fui parar na melhor agência de música clássica aqui na Alemanha, já com meus 20, 21 anos. E lá eu tive um CEO que em 2 semanas passou por mim e ele já tinha escutado, a estagiária, ela é boa, ela capta as coisas com facilidade e tal, e ele falou assim, olha, eu sei que você tem um plano, que você tem um esquema aqui dos departamentos que você vai conhecer, mas eu quero você semana que vem, pelo menos nas próximas 3 semanas, comigo. E ele, assim, foi a minha primeira inspiração na área de liderança, porque ele sempre dizia, minha porta está aberta, vem a qualquer momento trocar ideias, e ele apostou em mim. Ele disse, ok, eu tenho em 3 semanas uma conferência, a maior conferência na área de orquestração nos Estados Unidos. Eu tenho uma suíte que eu vou fazer conversas com a minha sócia, quer dizer, tinha a agenda dela, tinha que fazer a agenda dele, e aí ele queria encontrar todos os líderes de orquestração. Uau. E eu, com meus 21 anos, eu tive a chance de telefonar com as assistentes, com os escritórios e falar com pessoas que eu jamais imaginaria ter a chance. E ele simplesmente acreditou. E eu, nessa transformação, eu cresci. E você também acreditou, né? Também. Porque você pegou o desafio, isso Exatamente. É muito importante, né? Exatamente. Teve aí a abertura de porta dele, mas você entrou, né? Pois é. Você entrou, que interessante. E isso foi acompanhando todo o meu espírito até hoje, que é claro que hoje a gente tem ícones que a gente olha, como Michelle Obama, se você... Super. Olha, que mulher maravilhosa, como ela conduz a vida pública dela, como ela inspira gerações de mulheres, como ela é fiel ao propósito dela, aos valores dela. Isso é algo
que eu pessoalmente acho fantástico. Sem dúvida. E o que é sucesso para você, Carla? Sucesso. Antigamente, eu acreditava que sucesso era aquela coisa de você vai para a faculdade, você estuda, você batalha, você faz certificados, você arruma emprego, você cresce de posição, você chega até lá em cima, você constrói família, você compra casa, você viaja pelo mundo inteiro, aquela coisa da vida voltada para fora, achando que sucesso é status, dinheiro. E assim, com meus 48 anos, com crises de vida, com crescimento, para mim hoje o sucesso é a conexão do que você faz, do que você sente, de estar tudo alinhado, de você acordar de manhã e ter a certeza que você está fazendo o correto, você está com as pessoas certas, você está crescendo, você está com o teu coração em paz. É muito bacana você falar isso, porque no livro Mulher Alfa, Liderança que Inspira, que tem história de 10 mulheres, e eu faço essa pergunta para elas, cada uma tem a sua forma de dizer, e na verdade a gente tem que encontrar o nosso significado de sucesso, né? E no final do livro, que não é um guia nem um manual, é chamado para reflexão. Né? E aí eu coloco o que é sucesso para você, qual que é o seu propósito, se a sua atividade está alinhada ao seu propósito, e eu vejo aí nessa sua carreira muito bem sucedida que você foi ajustando, né, essa sua trajetória, porque a gente também tem sucessos e também tem insucessos. Sim. Me conta um pouco como é que você lidou com os insucessos, quais foram as barreiras, o que você tirou disso? Bom, eu sempre digo assim nas pessoas mais próximas que eu acho o fracasso é o meu melhor professor. Dele eu vejo o que tem que ajustar, o que tem que transformar, o que tem que mudar a direção, e eu acho que todo líder ele tem que ter fracassado em algum ponto e ter tirado uma lição e aprender empatia, aprender a lidar com outras pessoas e principalmente aprender a deixar os outros florescerem, a dar campo para que outros possam se desenvolver. Então, eu acho que fracasso faz parte do trajeto. E você pode contar algum momento aí que você aprendeu, uma história rápida assim que você tenha, que você possa contar aqui para gente? Bom, eu tive um time que eu praticamente não gostava de delegar mais nada, porque eu tinha uma visão muito clara e nítida do resultado que eu queria, e eu não tinha tempo, eu achava que eu não tinha tempo de explicar. Então eu tentei colocar para essa pessoa todos os pontos que eu queria, como eu queria, e os resultados sempre vinham completamente. Eu não respeitei que cada um tem a sua individualidade e sua maneira de fazer as coisas. E acho que foi do momento de ter refletido nisso é que os próximos passos, os próximos projetos eu passei a dar um passo mais para trás e tirar tempo, quando alguém precisava da minha ajuda, eu precisava de um conselho, de explicar tudo que eu podia explicar, mas sempre estar aberto, porque é aquela história, quando você ensina algo para alguém, você também aprende nesse processo. Sim. Mas ao mesmo tempo ver como essa pessoa se desenvolvia e o que saía. Isso foi para mim uma coisa que bem ligada com essa do fracasso, de não agir certamente como um líder deveria seguir. Uau, gente, que história de liderança, né? Que aprendizado, que ótimo. E eu entendi também que você teve momentos muito sensíveis durante a sua carreira. Você pode contar um pouco para a gente? Porque eu acho que isso no passado era mais mito, mas hoje em dia ainda tem um pouco de mito e a gente precisa falar, né? Exatamente. De burnout, a gente precisa falar de limites, a gente precisa falar desse cuidado pessoal. Se você puder compartilhar com a gente, seria muito gratificante. Sim. Na área de burnout, eu sou um livro aberto porque eu acredito que quando uma mulher se levanta e conta a sua história, ela ajuda que outras reflitam
se elas estão passando por aquilo, e também tomem coragem de levantar o braço e dizer, eu também. E como burnout é um tema que há muitos anos sempre foi muito um tabu, eu falo muito pouco português, por isso que às vezes eu puxo. É importante. Eu passei por isso, eu passei há muitos anos atrás, um pouco antes da fase de Covid, e pelo fato de sempre estar passando meus limites, de sempre fazer muitas coisas e achar que eu podia sempre abraçar o mundo inteiro, eu comecei a não olhar o meu lado, não ter as minhas pausas, não fazer as coisas com que me faziam sentir bem, e eu passei todos os limites. E quando a crise aconteceu, foi difícil de aceitar que eu não estava sendo mais produtiva. E nessa fase de procurar a cura, de procurar melhorar, eu comecei a ler muito sobre o assunto, a pesquisar, e foi para mim assim extremamente assustador ver como os números de 2019 até agora 25, como eles estão crescendo. Quer dizer, por um lado, porque as pessoas estão também começando a falar sobre o assunto, mas se você parar para olhar e ver das mulheres de 18 a 55 anos, de 2019, que era uma faixa de 25% das mulheres aqui na Alemanha que trabalhavam, que sofriam de burnout, e com o Covid, a coisa, por estar em casa, cuidando da família, trabalhando em home office, subiu para 30%, e desses 30% agora, as novas datas agora de março de 25 são 37%. Uau, que difícil. E ver porcentagens é uma coisa, mas se você para imaginar que são 8,14 milhões de mulheres entre 18 e 55 anos que estão aqui na Alemanha sofrendo, que estão estafadas, que estão pressionadas, que estão numa situação não desejável, é preciso falar mais sobre isso. Sem dúvida. E, para mim, o essencial, curar, fantástico. Prevenir, essencial. Faz? É essencial. Então, isso que com a tua experiência, conta pra gente qual é a dica, quem está escutando, para o início, qual seria uma dica valiosa, né? Porque quem passou pela experiência sabe o quanto duro é. Então, assim, qual seria a sua dica maravilhosa aí para as pessoas? É olhar no espelho e ser sincero consigo mesmo. Fases de estresse acontecem com todos nós, a nossa vida é corrida. Agora, um burnout não acontece do dia para a noite, e se você acha que você está passando por isso, procura ajuda. Procura seus amigos, procura o seu médico, a sua médica, o mais rápido possível. Sim, porque quanto antes você vai percebendo e você vai tendo ajuda, né? E isso é muito importante. E aí tem duas conexões com o que eu coloco também da mulher alfa, que é o autoconhecimento, né? Você a cada dia se perceber, se conhecer, e se a coisa está saindo daquele limite, você também procurar ajuda, né? E procurar ajuda de especialistas, mas também de gente próxima, né? Às vezes família, amigos e tal, pessoas que vão poder te ajudar, e naquele momento difícil ou não, mas está seguindo com você em frente, né? Que bom, que bom. Certeza. Obrigada pela essa dica tão valiosa. E muito triste esse número, né? Mas é o que a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que falar, a gente tem que colocar as nossas vulnerabilidades. Isso é um poder alfa, né? É você entender também que ninguém é perfeito, que somos vulneráveis, que todos temos altos e baixos. Não só as mulheres, os homens também, ou seja, todos os seres humanos desse planeta. E aí eu queria entender um pouco o que é liderança para você. A gente já falou aqui de várias situações, né, positivas ou mais desafiadoras. O que é liderança feminina para você? Liderança feminina para mim é exatamente esse ato de conexão, de comunicação, de trocas, de ajudar
aos outros a crescerem, a florescerem. Isso para mim e eu acho que as mulheres sabem fazer isso muito bem. Ai, que bacana, Carla. E você sabe, inspiradora essa tua fala. Muito obrigada. Obrigada. Você sabe que esse ano eu resolvi falar com as crianças, porque eu acho que a gente tem que, justamente isso que você falou, colocar desde cedo para as crianças que elas podem ser quem elas querem ser, estar em qualquer lugar que existe, cada um de nós pode estar onde quiser estar, né? Sim. E eu sei que você tem filhas e você também tem sonhos ainda de estar em alguns lugares que você quer estar. Me conta um pouco disso, desses sonhos, como é que você transmite isso para suas filhas, como é que é esse seu futuro aí? Elas para mim são sempre eu sempre penso nelas quando eu vou dar algum passo, se elas vão estar orgulhosas de mim e principalmente eu estou dando um exemplo. Eu estou mostrando para elas que elas não têm limites, que elas podem correr atrás daquilo que elas querem fazer. Legal. Não importa qual a cor que elas querem vestir, ou qual a profissão que elas querem fazer no futuro, contanto que elas queiram, elas são capazes e elas vão ter sempre ajuda. Então é isso que eu tento transmitir. Às vezes, como mãe, eu não estou 100% em casa, eu não levo o bolo perfeito para a festa da escola, mas a gente senta juntas ou viajam, eu tento mostrar um pouco do mundo para elas e fazer inspirar, né? Pois é. Inspirar. E o que você almeja aí para esse seu futuro cada vez mais alfa? Estou sabendo que você está escrevendo um livro, espero que o ano que vem, todo mundo lá em Feira de Frankfurt em 2026. Com certeza. Né? A gente vai estar lá te prestigiando. E o que você almeja aí para esse seu futuro cada vez mais alfa? Bom, eu almejo que se a minha história tocar algum coração ou ajudar alguém a superar uma fase, para mim já é o mais gratificante. Então, tem alguns livros que estão a caminho. Ano que vem, com certeza, vamos nos encontrar em Frankfurt. Ai, que bom, Carla. Olha, um grande prazer te escutar. Queria ficar aqui a tarde toda conversando, mas também eu não sei se você quiser deixar aqui o Instagram da sua agência, né? Eu acho que é importante a gente seguir com essa conexão, com essa inspiração, com essa conversa tão rica aqui. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Cristiana. Muito obrigada. Se você quiser deixar o seu Instagram para quem está escutando. Com certeza. Bom, da minha agência sparkscommunication.de e da área de burnout eu tenho uma página que se chama Restart with Carla. Ai, que legal. E lá eu conto um pouquinho da minha história e tento ajudar outras. Excelente, muito obrigada. Gente, olha, que inspiração, né? Eu fico até emocionada ver tanta potência, liderança, tanto aprendizado, é incrível. Então, assim, olha, aqui com a Carla hoje, muito obrigada e vamos seguir porque a gente vai ter mais entrevistas por aí.